Bom dia, queridos. Quero te convidar a refletir hoje sobre o texto de Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante, conhecido como a grande tempestade. Jesus se encontra no meio do lago com seus discípulos e de repente se forma uma grande tempestade no mar da Galileia. O coração dos discípulos, homens experientes com o mar, se enchem de temor pelo tamanho da adversidade que eles estavam enfrentando, de fato, um grande problema, uma grande tempestade. Mas Jesus estava presente naquele episódio e o que chama a atenção dos discípulos é que Jesus estava dormindo no convés. Ao acordar Jesus diz que aqueles homens eram tímidos de pouca fé e então ele acalma o mar e a tempestade e grande bonança se faz. Essa é uma lição preciosa para as nossas vidas a respeito de como lidar com grandes problemas e grandes dificuldades que nós enfrentamos. E eu quero refletir hoje com você em 3 princípios de como lidar com esses grandes problemas e essas grandes adversidades. Quando enfrentamos grandes problemas ou grandes adversidades, devemos ter a certeza e a convicção de que Jesus está presente nesses eventos e nessas tempestades. Jesus estava presente no barco com os discípulos, Jesus está presente na nossa vida quando enfrentamos grandes adversidades. Isso deve acalmar o nosso coração e talvez a nossa oração deva ser: Senhor, nos dê a paz de Cristo para que possamos enfrentar essas dificuldades. Algo que nós aprendemos também com esse texto é que Jesus está no controle da situação. Deus governa soberanamente todas as coisas. Queridos, não há problema e nem adversidade que nós enfrentamos que fuja do controle de Deus. Por maior que pareça as tempestades, o Senhor governa e controla todas as coisas. A segunda grande lição que nós aprendemos é que, no momento oportuno, o Senhor se levanta no meio daquela tempestade e Ele então acalma o mar e o vento e se faz grande bonança. Quando enfrentamos dificuldades, fica difícil olhar além do problema, mas nós somos convidados a olhar para aquele que pode solucionar esses grandes problemas e as grandes dificuldades, Cristo Jesus. No momento oportuno, no momento certo, Deus resolve essas situações. Nós cremos nesse Deus, queridos, um Deus que resolve, um Deus que soluciona grandes problemas que é impossível para nós solucionarmos. Deus acalmou aquela tempestade, fez de um mar uma grande bonança e acalmou os ventos. Qual é a tempestade que está no seu coração? Creia, peça a Deus que Ele acalme essa tempestade e que faça desse grande problema uma grande bonança. O Senhor é poderoso para isso, não se esqueça disso, meu querido. Creia no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. E uma outra lição que nós aprendemos, é a terceira delas. Se a primeira é, Cristo está no controle de todas as coisas. A segunda é, Deus soluciona no momento certo os nossos problemas e as nossas adversidades, Ele não nos abandona. A terceira é, todo problema e toda adversidade pode se tornar potencialmente um testemunho maravilhoso do poder e da ação de Deus nas nossas vidas. Não perca isso de vista, queridos. Quando enfrentamos problemas e adversidades, isso pode maravilhar os nossos olhos e servir de testemunho da grandeza, do poder e da divindade de Cristo Jesus. Ao solucionar aquele problema naquele episódio, Cristo, ele se mostra de fato como Filho de Deus e o coração dos discípulos se enchem de grande alegria. Os discípulos olham para aquela situação, se maravilham com o que Cristo fez e então se perguntam: quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Esse é Cristo Jesus, o Deus encarnado a quem nós cremos. Que os problemas e as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida sirva de testemunho para aumentar e fortalecer a nossa fé. Que esses episódios, meus irmãos, possam consolidar a crença que nós temos e a esperança que temos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Problemas que nós não podemos solucionar, Ele pode. Talvez nesse momento em que vivemos um alarme sobre uma possível pandemia do Covid-19, os corações se enchem de temor, às vezes nós ficamos desorientados a respeito do que nós podemos fazer ou do que esperar dos momentos futuros. Esse texto nos convida
a descansar em Deus, saber que Ele governa todas as coisas, que tudo está debaixo do controle dele e que isso pode se tornar um testemunho maravilhoso do povo de Deus a respeito da fé e da convicção que temos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione, que Ele mesmo acalme o nosso coração, que Ele mesmo coloque a esperança em Cristo que nós devemos ter e que nós possamos testemunhar que cremos em um Deus poderoso, que não só está presente, soluciona problemas, mas que maravilha os nossos olhos com tudo que Ele tem feito por nós e ao nosso favor. Que assim o Senhor nos abençoe e continue nos direcionando, derramando a sua graça sobre as nossas vidas.